Senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, povo do Maranhão que nos acompanha. No dia 17 de agosto de 2025, eu, o deputado Carlos Lula e o deputado Otelino Neto, ajuizamos uma ação popular contra o senhor governador Carlos Brandão e outros assessores do governo, uma empresa privada que fornece passagens aéreas para o governo do Estado e contra o Estado do Maranhão. O objeto dessa ação popular é o que já ficou conhecido por todos como a Farra de Paris. O governador do Estado do Maranhão, talvez achando que aqui no Maranhão não haja muita demanda do povo do Maranhão, ele que já não reside em São Luís, reside em Brasília, resolveu passear em Paris para curtir o seu aniversário. Eu acho até justo o governador passear em Paris no seu aniversário, ele que é um homem bilionário, não sei exatamente se a origem da sua fortuna é lícita ou não, mas o certo é que se ele retirasse dinheiro do seu bolso para passear na França, em Paris, seja lá onde fosse no mundo, seria algo aceitável. Mas ele foi às custas do povo do Maranhão, às custas da maior carga tributária do Maranhão. E nós juntamos na ação popular 3 planilhas de custos dessa viagem. Uma planilha que trata das diárias concedidas ao senhor governador e aos demais assessores que o acompanharam. Outra planilha trazendo as passagens aéreas emitidas pela empresa contratada pelo poder público e pagas pelos cofres públicos estaduais. E a terceira planilha com o custo do fretamento da aeronave, obviamente que partindo de São Luís, porque a nossa Constituição diz que o governador do Estado deveria morar em São Luís. Somado tudo, todos esses custos, alcançamos a fortuna de R$6.956,74. Eu vou repetir. O custo da Farra de Paris ao contribuinte maranhense foi de R$1.656,74. Só de passagem aérea para que o governador voasse em primeira classe, eu me lembro que o deputado Antônio Pereira defendeu essa excrescência, ele pode viajar na primeira classe, tire dinheiro do bolso, não precisava transferir essa conta para o povo do Maranhão. O povo do Maranhão merece pagar o luxo do governador Carlos Brandão, mas só de passagens para o governador foram gastos R$92 mil, está aqui descrito. Está na planilha, se o governador quisesse dar o trabalho de ler, ele vai ler e cada custo, cada centavo está indicado o processo administrativo de onde aquela informação saiu. Mas o governador apressado, e por isso que outro dia eu chamei de trôpego, porque ele tropeça nas próprias pernas, solta uma nota, comunicado, missões internacionais são comuns em um governo com prospecções. Não sei se ele está confundindo as prospecções dos próprios negócios dele, das fazendas e da produção de soja, que está ampliando em demasia no estado do Maranhão, mas isso é um debate que faremos mais adiante, não hoje. Ele diz que os custos, abro aspas, palavras do senhor governador Carlos Brandão, que numa democracia séria, se o governador mente para a sociedade, ele deve dar satisfação ao povo da mentira que ele cometeu. Diz o seguinte: os custos alegados pela oposição são falsos e nem se aproximam da realidade. Eu vou repetir, tem uma planilha, senhor governador, do processo. A planilha está aqui, está à disposição aqui da base do governo, que contestem o conteúdo dessa planilha, que diga que alguma informação que consta da planilha é falsa. E eu terei a hombridade, se eu estiver errado, de corrigir a informação. A planilha indica cada item, cada passagem, cada mudança, alteração de destino, de preço, de horário, cada diária concedida, indica o número do processo administrativo.
a página do processo administrativo de onde a informação saiu. Portanto, eu vou repelir de forma dura e veemente. A nota do governador não condiz com a verdade. E vejam que desde esse dia que ele soltou essa nota, salvo engano no dia 19 de agosto, para cá, já passado uma semana, ele não divulgou a verdadeira informação. Se a informação é falsa, por que ele não divulga a verdade? Deputado Rodrigo. Deputado Atelino, considera a parte a Vossa Excelência. 30 segundos. Vossa Excelência, que é advogado militante e reputo como um dos melhores aqui do Estado, Vossa Excelência sabe, já apareceu no seu push, se o governador já protocolou o processo contra mim, contra Vossa Excelência, contra o deputado Lula? Deputado Atelino, eu confesso que eu estava numa roda de samba no sábado aguardando com muita preocupação esse processo que o governador disse que vai mover contra nós. Mas ele não apareceu. Mas ele não compareceu ainda nem no processo que nós movemos contra ele. Até agora, a tal planilha de custo dele, que nem se aproxima da realidade, apareceu. E fica o desafio ao governador do Estado, que apresente a planilha de custo. Se não custou o que nós estamos dizendo que custou, que ele diga exatamente quanto custou. Ele deve satisfação, deve prestação de contas para o povo do Maranhão. E a hora que ele solta uma nota chamando deputados desta casa de mentirosos, cabe a ele dizer a verdade. Cabe a ele dizer a verdade. E foi exatamente por isso, e eu tenho convicção plena, presidente Iracema, que a mesa diretora vai aprovar esse requerimento. O que se está pedindo é exatamente o que ele diz. Se não custou mais de R$1 milhão, deputado Antônio Pereira, quanto custou a farra de Paris? Não foi para a farra, então que ele diga a casa o que ele foi fazer, que dia ele foi fazer, qual era a agenda oficial dele, quanto custou a passagem dele, se ele viajou em classe executiva, se ele viajou em classe econômica, se ele pagou do bolso dele ou se ele pagou as custas do erário. Que ele venha a esta casa e preste essa informação. E eu insisto, e estou esperando ansiosamente o senhor governador Carlos Brandão me processar por eu ter inventado esse custo de R$1 milhão. Se não foi R$1 milhão, quanto foi? Então, o que se pede a essa casa, neste requerimento, o requerimento será votado na mesa diretora, e eu tenho convicção que a mesa diretora, o deputado Antônio Pereira está me assistindo ali com muita atenção, tenho convicção que a mesa diretora vai aprovar esse requerimento, para que a defesa do governador seja feita com documentos, com informações oficiais, que ele mesmo diga quanto custou a farra de Paris. Que ele diga a esta casa, à imprensa e ao povo do Maranhão, toda a sua agenda oficial na Europa, que ele foi às custas do povo do Maranhão. Se não é verdade que foi R$1 milhão, se nós estamos inventando algum custo, que ele diga então a essa casa qual foi o custo verdadeiro que isso levou aos cofres públicos do Estado. Lembrando, nós pagamos a maior carga tributária do Brasil. E nesse ponto, o governador Carlos Brandão é artilheiro isolado. Está sozinho na liderança desse ranking. Deputado Antônio Pereira, considera a parte a Vossa Excelência. Eu já não pedi a parte a Vossa Excelência. Você me ligou o microfone, então me perdoe. Eu pensei que ao ligar o microfone você não pedia a parte. Eu ia pedir para Iracema me escrever para encaminhar. Já não cabe mais inscrição, deputado Antônio Pereira. Aliás, para encaminhamento pode. Vocês vão poder encaminhar no tempo oportuno. Para o que Vossa Excelência está fazendo, eu quero apenas fazer o encaminhamento. Vossas Excelências estão inscritos para discutir. Para a discussão não cabe mais inscrição, mas para o encaminhamento da votação, sim. Então eu faço um apelo à mesa diretora da casa, que até mesmo em defesa das posições tomadas pelo parlamento, uma vez que o chefe do Poder Executivo agrediu com uma nota pública 3 parlamentares dessa casa, chamando os 3 de mentirosos. Vossa Excelência, e preste permite a parte? Conceda uma parte a Vossa Excelência. Muito bem. Deputado, Vossa Excelência coloca como se fosse uma farra. Eu não acredito que os pecuaristas maranhenses achem que o que o governador Brandão foi fazer foi uma farra. Pelo contrário, ele foi buscar meios de melhorar, por exemplo, a exportação do gado bovino brasileiro. Eu não acredito que os empresários da área de entretenimento, do turismo, acham que ele foi fazer uma farra. Como também não acho que o nosso querido presidente Lula foi fazer uma farra em Paris.
Porque, coincidentemente, na mesma época que o governador Carlos Brandão estava lá, Lula também estava. Agora, essas viagens internacionais, elas custam caro. Eu não estou discutindo aqui, até porque não sei o valor da viagem. Agora, o propósito da viagem, eu tenho a absoluta certeza que foi um propósito para trazer recursos, benefícios, trazer empresas importantes, como está acontecendo, para se instalarem no Maranhão, para fortalecer o turismo, como já aconteceu a questão de Barreirinhas, que foi entregue em Barreirinhas, né, patrimônio natural da humanidade, pela Unesco, foi entregue em Barreirinha. A questão imaterial, que também em São Luís, foi entregue em São Luís. A questão do combate da zona livre de aftosa no Maranhão, sem vacinação. Então, são questões muito sérias para se falar em farra. Eu não acredito que o presidente Lula, senhora presidente Iracema, senhores deputados, estava em Paris fazendo farra, porque eles estavam juntos lá. Eu acredito que o presidente Lula estava buscando ali, representando o Brasil, buscando recursos, benefícios, se reunindo com empresas, assim como o nosso governador Carlos Brandão. Mas entendo que em tudo e por tudo, a oposição precisa fazer o seu papel. Eu compreendo a posição que Vossas Excelências estão assumindo aqui diante da população maranhense, enquanto oposição. Porém, quero aqui afirmar que o governador Carlos Brandão estava ali fazendo missões de grande importância com o propósito de engrandecer e de fortalecer a economia maranhense. Libero o som para o deputado concluir. Eu agradeço o deputado Antônio Pereira pela defesa ardorosa da aprovação do requerimento. Porque Vossa Excelência acaba de dizer que 10 dias depois da viagem, 10 dias depois da polêmica, Vossa Excelência, que é um prócer do governo aqui nessa casa, um dos líderes do governo aqui nessa casa, vice-presidente da casa, foi o primeiro secretário, ainda não sabe o valor dos custos da viagem. Eu lhe informo, foi mais de R$1 milhão. E é essa informação que eu quero que não só Vossa Excelência saiba, como toda a casa também saiba e o povo do Maranhão, para que a gente possa se debruçar exatamente da adequação de cada centavo gasto sobre essa viagem. Mas refuta um ponto da sua fala. Toda vez que o governador Carlos Brandão é criticado de algo, ele tem que virar metralhadora para atirar no presidente Lula, de quem ele se diz amigo. Quanta injustiça, deputado Antônio Pereira. O presidente Lula tinha uma agenda extensa oficial, da qual só 1 hora ele passou com o governador Carlos Brandão. E, na verdade, o governador Carlos Brandão estava na plateia naquele evento. O presidente Lula, inclusive, se espanta quando descobre que o governador Carlos Brandão estava lá na plateia. O presidente Lula está discursando quando olha o governador e diz: o que esse governador está fazendo aqui? Não tem nenhum outro governador aqui. O governador Carlos Brandão foi, sim, fazer uma farra em Paris. Foi no dia 30, a primeira agenda oficial dele foi só no dia 3. Passou 4 dias, dentre eles, o seu aniversário, farreando em Paris, com o contribuinte maranhense pagando essa farra. E é essa informação que agora eu fico feliz em ver que Vossa Excelência votará a favor desse requerimento para que esclareça, não só a Vossa Excelência, como toda a sociedade maranhense, quanto foi que custou a farra de Paris. Muito obrigado, presidente.